O tema da palavra que eu quero estar repartindo com você aqui é: não desista, não pare de crer. Não desista, querido. Quem aqui, sendo bem honesto, já foi tentado a desistir? Quem aqui já foi tentado a parar de crer? Muitas vezes. Muitas vezes. Existem muitas situações, existem muitas circunstâncias em nossas vidas e nós somos tentados e precisamos ser honestos conosco. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu te peço, me livra de mim. O diabo é fácil, porque ele sai em nome de Jesus. Mas me livra de mim, da minha natureza incrédula, da minha natureza que tenta agir sempre pelo raciocínio lógico. Eu peço em nome de Jesus. Meu irmão, não existe situação, não existe circunstância que possa querer tentar manter você para baixo, manter você derrubado, manter você prostrado. Eu começo repartindo um texto aqui com vocês, no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10. Todos os textos vão estar na tela, você pode estar acompanhando conosco. João 10, 10, diz assim o texto: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, dizendo Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Existe um arqui-inimigo denominado nesse texto como ladrão, um golpista, malandro, um tapeador, vigarista, trapaceiro, e não ousem falar corintiano. Esse arqui-inimigo, trapaceiro, ele é especialista em frustrar sonhos, ele é especialista em abortar planos, minando ali nas suas bases, gerando desânimo, gerando frustração, trazendo um esgotamento, seja ele físico ou emocional. Essa frustração, essa aí é um peso forte, é uma arma forte de Satanás, o acusador, nosso adversário, adversário das nossas vidas. Ele é especialista. Sinto muito em te dizer, ele é perseverante no que faz, tem mais de 6.000 anos de experiência nisso que faz. Nós não podemos ignorar os seus ardis. E esse adversário, com a sua especialidade, ele tem por objetivo fazer você enxergar somente os pontos negativos, os pontos negativos de todas as situações, de todas as circunstâncias, de todos os planos. Qualquer que seja o momento que você esteja vivendo, ele só faz você enxergar as coisas negativas, ele distorce, ele coloca uma outra lupa, troca o grau, fazendo com que você venha ter uma visão distorcida. O objetivo dele é afastar você do caminho proposto pelo Senhor. Lembre, Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida, vida plena, vida abundante. Lendo em outra tradução, diz assim: a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir, mas Jesus declara: a minha intenção, ou seja, a minha finalidade, o meu objetivo, o meu alvo, é dar vida eterna, vida completa. Vida eterna não é um dia quando você estiver lá no Senhor, não. João 17, capítulo 3, diz que vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu e você precisamos desfrutar dos benefícios da vida eterna no presente tempo, agora. É aqui e agora, entende? Crescendo em conhecer o Senhor, crescendo em conhecer ao Senhor através da vida dos nossos irmãos, você começa nesse tempo a desfrutar dos benefícios da vida eterna, da vida plena que Deus tem para mim e para você. E Jesus diz: a minha intenção é dar vida eterna, vida completa. Como o Onésio ministrou tempos atrás aqui, dizendo aquela palavra shalom, paz. Tudo que você precisa para ser feliz, realizado, ser pleno na vida. Foi isso que Jesus veio para dar, para mim e para você. Com a palavra de hoje eu quero falar com você que de repente está no melhor momento da sua vida. Você está bem, está bombando, está legal. Todas as áreas da sua vida estão tranquila, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja ela familiar, que essa palavra venha a ser uma prevenção para você, para que no momento em que você porventura vier passar por uma turbulência, sinto te informar, vai passar por algumas, passando por essas turbulências, você tem material de Deus aqui para poder se
que seja pavimento para a tua vida, para que você possa estar caminhando. Mas também eu quero falar com você que neste ano de 2015, nós estamos aí já na segunda quinzena de outubro. Irmão, faltam aproximadamente 70 dias para acabar o ano de 2015. Eu quero falar também com você que nesse ano de 2015 até aqui se frustrou, passou por algum tipo de chateação, pode ter sido de repente um problema financeiro que não permitiu você alcançar o seu alvo. O ano está aí acabando, você vê os meses se passando, e o que você enxerga na planilha da tua vida, você vê dívidas, você vê dúvidas, você vê incerteza, você vê uma série de improbabilidade na tua vida, isso gerando no teu coração um desânimo, isso gerando no teu coração um certo cansaço. De repente, o que está chateando, medida de frustração em você, pode ser um problema de saúde, seja ela física ou emocional. Você vê as pessoas, você vê os seus irmãos, você vê os seus amigos sendo curados no Senhor, sendo restaurados no Senhor, você até se alegra, mas você para e olha, legal, eu até creio, mas isso não é para mim. Já trouxeram palavra de direção, já trouxeram palavra de cura, já declararam e oraram sobre mim, mas até agora parece que nada aconteceu. Não deixei de crer em cura, só para mim. De repente pode ser um problema emocional que tem afligido você, uma separação, um divórcio, uma traição. De repente até falta de uma pessoa para que você amar, para você poder amar, para você poder ser envolvido. Quero falar com você também que, de repente, ficou cético quanto a milagre. Você acredita em milagre, você acredita que Deus pode fazer com qualquer um, menos com você. Isso te deixou cético, não com dúvidas em Deus, mas você perdeu a fé em você mesmo. Fala, Deus, Ele pode olhar para tanta gente, existem tantos bilhões de pessoas no planeta Terra, eu acho que eu sou um daqueles que está no canto, e onde Ele tem dificuldade de me enxergar. Eu quero dizer para você, repetir o tema dessa mensagem, para fundamentar fé no seu coração, não desista. Eu acrescentei, ouse, e não pare de crer. Não desista, não se renda, não jogue a toalha. Ouse, seja uma pessoa ousada. Ser ousado é ir adiante, apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da dúvida. O convite e a palavra proposta de Deus para mim e para você, seja ousado. Levante em nome de Jesus e comece a andar. Seja ousado em Deus. Não permita nada vir te abater, nada te deixar amarrado, estagnado, preso no chão. Não desista. Não olha para as impossibilidades, para as improbabilidades, não olha para derrotas, não olha para a sua fraqueza, eleva os seus olhos para o Senhor. O salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor, autor e consumador da sua fé, dele vem o teu socorro, ele não cochila, ele não tosqueneja, os braços deles estão sempre estendidos na sua direção, os ouvidos dele estão sempre abertos ao clamor que sai dos seus lábios, muitas vezes sem força para sair dos lábios, mas Ele conhece o seu coração, o Senhor não está alheio à sua situação. Diferente do Onésio que às vezes conversa com a plantinha, né? Eu não converso com a plantinha, não cheguei nesse patamar. Mas eu gosto muito de filmes, de lutas, de arte marcial, eu gosto de arte marcial, e eu assistindo um filme, esses tempos aí de luta, de combate, eu acho muito legal isso aí. Eu vi uma frase que marcou minha vida, render nunca, retroceder jamais. Que isso seja uma palavra para mim e para você, que hoje você possa fincar uma estaca, estabelecer um marco na tua vida e fala, até aqui eu vim caminhando dessa forma, patinando. Estou estabelecendo hoje, fincando uma estaca, estabelecendo um marco, dando a Deus a oportunidade, me entenda, de fazer um novo caminho na minha vida, de me tirar deste atoleiro. Eu não vou me render e jamais retrocederei. As ações que aconteceram na minha vida foram até aqui. Hoje eu estabeleço um novo marco. Deus vai escrever uma nova história. Não acabou, meu irmão. Não acabou. Deus vai continuar estabelecendo você, direcionando você, portanto não desista.
mas ouse, vá além, vá adiante. Entenda que não foi o Senhor quem colocou você nessa situação, nessa adversidade, não foi o Senhor quem fez você, jogou no momento de turbulência, só para ver você chacoalhando ali, e em pânico, com uma ala caindo na sua cabeça. Não foi Deus quem fez isso. Mas Deus é especialista, Deus gosta, Deus se aproveita dessas adversidades, desses dissabores da vida, para trabalhar na nossa vida, para nos amadurecer, para que eu e você venhamos a nos tornar uma pessoa madura, para que eu e você possamos expressar o perfil do caráter de Cristo, para que eu e você possamos estar alicerçados, como Onésio mesmo ministrou tempos atrás aqui em nossa comunidade, falando sobre resiliência, que você saia dessa situação melhor, mais estabelecido, mais firmado, mais convicto, com uma revelação maior do Senhor por sobre a sua vida. De repente, o que você está passando pode ser consequência de uma decisão errada. Erra, peca o alvo quem é precipitado, não se precipite. De repente, você está colhendo as consequências de uma decisão errada, de um ato, de uma atitude impensada. Falo aqui com os irmãos na escola de líderes, que acontece às quartas-feiras, falo, querido, nunca trate um assunto por e-mail. E-mail não tem expressão facial, não tem tonalidade de voz, e depende do estado emocional de quem for ler esse e-mail do outro lado, de como ele está e como ele vai interpretar, e isso sem contar com pontuação. Então, evite problemas, não faça isso. Espera a poeira baixar, senta, conversa, zóio nos olhos, sabe? Dessa forma você se livra, você se safa de problemas. Então, pode ser consequências de atos ou de atitudes impensadas que tem causado aí esse transtorno na tua vida, ou quem sabe até mesmo uma fatalidade da vida. Uma pessoa super bem intencionada, apaixonadíssima por Deus, temente ao Senhor, Adélia, dona Adélia, mãe do Vanderlei lá de Guaratinguetá, mulher sincera, apaixonadíssima por Deus, caminhando ali na calçada em Guaratinguetá, né? E num dos desníveis ali da calçada, do pavimento, pensei que era só em Osasco que tinha, mas em Guaratinguetá também tem esse desrespeito com o cidadão, com o pedestre. Mas ali essa mulher, ela tropeçou num desses desníveis, escorregou, caiu, bateu o osso subiu aqui para cima, o osso do braço subiu aqui para cima. Mulher com 80 anos de idade, passando por muitos problemas, muitas dificuldades ali, mas não perdeu o sorriso, não perdeu o bom humor. Meu irmão, ela estava dormindo sentada numa cadeira de praia, ela não podia deitar na cama, sentadinha ali com aquela faixa no braço. Eu e o Lorival e a Cláudia, nós fomos fazer uma visita àquela mulher para encorajá-la, para motivá-la, para pilhá-la, né? Mas ela estava ali fundamentada no Senhor, ela sabia onde ela está nos braços do Pai, e apesar das dores, apesar de todo esse transtorno na sua vida, né? Esse incômodo dessa fratura, ela continuava sorridente, ela continuava rindo, continuava alegre, ela nos motivou. Você vai para encorajar e sai encorajado. Ela foi uma das vítimas dessas fatalidades que pode acontecer com qualquer um de nós. Em 2003, eu sofri um acidente muito difícil, muito complicado, caí de uma altura de quase 4 metros de altura, foi muito difícil. Meu braço foi esfacelado, precisei passar por 5 cirurgias para poder reconstituir meu braço. Tem um braço biônico, né? É uma placa de titânio no braço, 10 parafusos para dar sustento e suporte. Aliás, se você precisar de uma mãozinha de parafuso, você usa, só que depois não esquece de me devolver. Né? E assim, como pode uma pessoa que ama a Deus, como pode uma pessoa temente ao Senhor, como pode uma pessoa que fala sobre fé, que prega sobre fé, que ora por pessoas e vê pessoas sendo curadas, passar, de repente, por um problema desse? É uma fatalidade. É uma fatalidade. Nós precisamos, debaixo da graça de Deus, falar: Senhor, a minha vida, eu sei que, como cantamos aqui, segura está no Senhor. Independente de qual for a situação ou circunstância, os meus olhos estão em Ti, e eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, o texto diz assim, Jesus dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vamos aprender a ler interpretando, não é? Jesus dizendo: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, nesse tempo de vida, enquanto estamos por aqui, vocês terão aflições, contudo tenham um ânimo, eu venci o mundo. Quando você está no Senhor, firmado no Senhor, fundamentado no Senhor, você sabe que nele você tem paz.
No momento de adversidade, seja lá qual for o que você está passando, você precisa recorrer ao Senhor. Nele você tem paz. A paz não está em uma outra pessoa, a paz não está numa outra coisa, a paz está no Senhor. Paz vos deixo, minha paz vos dou, não é uma paz frágil como o mundo pode dar, não é uma paz passageira, mas é uma paz sólida. Corra para o Senhor, debruce no colo do Pai, nele você tem paz. E ele diz, eu venci o mundo. Se você estiver nele, ele estiver em você, você vence qualquer situação, você transpõe essas situações, essas circunstâncias, esses dissabores, saindo dessa situação uma pessoa melhor, mais madura, mais apaixonada. Jesus nunca disse que nós teríamos uma vida de sombra e de água fresca, mas ele disse, eu estou com você, seja lá qual for a situação. O Velho Testamento relata a história de 3 jovens que não se renderam a uma estátua, foram para ser lançados numa grande fornalha. O Senhor não podia ter livrado aqueles três jovens tementes a Ele, apaixonados? Deus não podia ter livrá-los da fornalha? O Senhor entrou com eles na fornalha. O Senhor não os livrou do fogo, mas os livrou das queimaduras. Deus entra com a gente no meio da situação. Daniel, um homem que foi lançado na cova dos leões, leões famintos, feras terríveis. Deus não poderia simplesmente tê-lo livrado dessa situação de de ser lançado naquela cova. O Senhor entrou com ele e fechou a boca dos leões. Meu irmão, seja qual for a situação ou circunstância, saiba, você não está só. Seja qual for o momento que você está passando, entenda, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Eu não vou te abandonar. Disse o Senhor Jesus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele não se esqueceu de você, Ele não abandonou você, Ele está com você no colo, Ele está com você nos braços. Situações adversas, elas podem recair sobre qualquer pessoa, a diferença está em sua base, e a sua base precisa ser Jesus. Quem é a base da tua vida? Você está alicerçado em quê? Tem uma parábola no Novo Testamento falando acerca da edificação de uma casa. Um edificou sobre areia, é mais fácil trabalhar. O outro dá um pouco mais de trabalho, mas edificou a sua casa sobre a rocha. A base, o fundamento, ele faz toda a diferença. Quando vêm as ações naturais, as ações da natureza, a casa que está fundamentada sobre a areia, ela não aguenta um vento, ela não aguenta uma tempestade, ela não aguenta uma subida do nível do mar, ela vem abaixo. Mas quando você está alicerçado no Senhor, que é a rocha da nossa vida, que é a nossa fortaleza, você consegue sair desta situação melhor. Você está estabelecido em Deus, nada vai te abalar. Nada vai te abalar, porque o Senhor é o teu socorro bem presente. Se você está firmado em Cristo Jesus, você resiste a estas ações naturais. E eu repito a você, não desista. De repente você está lutando, você veio até aqui hoje, ou de repente está até me ouvindo ou assistindo neste momento, passando por uma situação, falando, esse é o último fôlego de força que eu tenho. Não pense em desistir por ser o último, pode ser o seu momento. Pode ser o seu momento. Lembrando, o Senhor é que renova as nossas forças. Ah, Deus, mas eu te sirvo tanto. Por que essa situação por sobre a minha vida? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, diz assim, porque Ele, o Senhor, faz nascer, presta atenção, o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Não existe predileção no reino de Deus. Não existe o queridinho do papai do céu que sobre este não vem a adversidade. Olha o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, essas enchentes, esse desastre, essa coisa chata, feia. Deus não colocou a mão como escotilha na casa daquele que o teme, e tirou a mão daquele que ainda não o conhece, falou que se dane você. Deus não fez isso, as águas sobem e o estrago foi geral. A diferença é que quem está estabelecido no Senhor tem a guarda, a proteção, por revelação, por entendimento. O cuidado de Deus é sobre todos. Deus cuida de todos, até daquele que ainda não o ama, até daquele que ainda não tem fé, confessa nele, o Senhor cuida de todos. Agora, aquele que tem revelação de quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Pai das misericórdias, aquele que te pega no colo, aquele que te sustenta nos braços, quando você tem essa revelação, você é cheio por paz e não por desespero. Permita o Senhor ser essa diferença na sua vida. Nós precisamos aprender
a utilizar essas situações para sair delas pessoas melhores. Não permita o azedume se estabelecer na tua vida, na tua mente. Saia dessa situação debaixo da graça de Deus, mais íntimo do Senhor. Saia dessa situação debaixo da graça de Deus com o caráter mais estabelecido. Eu e você precisamos expressar o perfil do caráter de Jesus, uma pessoa íntegra, de uma pessoa íntima com Deus. Estas situações não podem nos afastar, tem que nos aproximar ainda mais de Deus. Se eu não me engano foi Lutero, certa vez ele estava dormindo, e aí de repente no quarto se abre a porta, vem aquela luz forte, e ele olha para si e fala: ah, é você, Satanás? Virou para o lado, se cobriu, continuou dormindo. Do jeito que a luz veio, ela saiu. Quando você sabe quem você é, quando você sabe onde você está, quando você sabe, tem entendimento claro que maior é aquele que está em você do que aquele que no mundo está, você não teme situação, circunstância, adversidade alguma. Você sabe em quem você está estabelecido no Senhor. Portanto, se aproveite dessa situação para que você possa sair mais maduro, mais apaixonado pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos 8, no capítulo 28, ele diz assim: e sabemos que tudo, quando nos acontece, está operando para o nosso próprio bem. Parece incoerência, né? Saber que as coisas cooperam para o meu bem quando eu estou na beira da churrasqueira, comendo aquela picanha, quando eu estou na beira da churrasqueira, comendo aquela maminha, né? Aquela linguicinha apimentada. Isso é uma delícia, todas as coisas operam para o nosso bem, aleluia, glória a Deus, né? Agora, e na hora do dissabor? E quando a conta não está azul, está vermelha? Quando a saúde não está a pique, está para baixo? Sabe? E quando acontece as placas tectônicas, elas se mexem? E aí? Você consegue entender que tudo o que acontece está operando para o nosso próprio bem? E Paulo continua dizendo: se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dele. Eu gosto dessa tradução da Bíblia Viva, né? Então você precisa entender que todas as coisas elas operam para o seu bem. Vamos ler esse texto de uma outra forma? Coloca outra tela, por favor. Presta atenção. Se amarmos a Deus, estivermos nos ajustando aos planos dele, sabemos que tudo o que nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Você ama o Senhor? Se apaixone pelo Senhor. Essa reunião é uma reunião de filhos apaixonados a um Pai que é puro e todo amor. Você ama o Senhor, então você entende, e a sua vida está sendo ajustada. Você está permitindo Deus talhar em você o perfil do caráter de Jesus. Se você tem sido ajustado aos planos dele, se você tem buscado crescimento, se tem buscado se fortalecer no Senhor, se estabelecer no Senhor, você sabe que tudo o que te acontece está operando para o teu próprio bem. Deus está trabalhando, usando de situações e circunstâncias para o teu amadurecimento, meu querido. Vamos mudar a nossa ótica. As adversidades, elas precisam nos levar para perto de Deus, nunca para longe. Por isso eu digo, não desista. Não para de crer. Seja ousado no Senhor, se levante, enfesado, cheio de fé, né? Não seja um bully, uma pessoa de pouco café. Mas seja uma pessoa enfesada, seja uma pessoa cheia da palavra, apaixonado pelo Senhor. Quanto você tem das Escrituras guardado, revelado no teu coração, as Escrituras sagradas, elas revelam Jesus. Quer conhecer mais o Senhor, quer ter mais intimidade? Vá, debruce nas Escrituras, leia a palavra de Deus com fome. Leia a palavra, beba do Senhor, se encharque dele, você vai crescer e você vai se fortalecer no Senhor. Encare essas situações que têm sido para você sinônimo de montanhas, que têm sido para você sinônimos de vales. Meu irmão, vá em frente. Pegue essa situação, isso que tem tudo para ser uma pedra de tropeço na tua vida, para fazer você cair e ficar prostrado com o nariz arrebentado. Pega isso que deveria ser pedra de tropeço, coloca na tua frente e usa como degrau, para que você possa subir, para que você possa crescer, para que você possa ir além. Vá para perto de Deus, vá para perto do Senhor. Existem situações e circunstâncias que têm sido como provação para as nossas vidas, mas não podem nos impedir de buscar a Deus. Não podem nos impedir de permanecer na presença de Deus.
Por favor, não diga isso, Senhor, vamos agora entrar na tua presença, porque isso é errado. Nós entramos na presença de Deus uma vez, uma única vez, quando entregamos o governo da nossa vida a Ele. E desse dia em diante, nós permanecemos 24 horas por dia na sua presença. E no dia que partirmos para o Senhor, permanecemos ainda na sua presença. Então, se mantenha na presença de Deus. Faça de tudo. Se mantenha. Não saia debaixo da proteção do nosso Deus. Meu conselho, um conselho pastoral está com uma adversidade, corra para Deus. Atendendo pessoas, às vezes aqui na nossa comunidade, faço atendimento no gabinete pastoral. As pessoas vêm, pastor, agora não tem mais o que fazer, agora é só orar. Eu falei, não, isso é a primeira coisa que você deveria ter feito, falar com Deus, o autor da vida para a vida, aquele que sonhou com você, que idealizou você, plantou você, neste tempo chamado hoje, fala com Ele, verbaliza, depois você busca irmãos maduros, que vão dizer algumas coisas, que vão trazer palavras de conselho, que vai simplesmente testificar aquilo que Ele já tem falado, o que Deus tem falado no teu coração. Então, corra para Deus. Provérbios capítulo 18, no versículo 10, diz assim: o Senhor, Ele é uma fortaleza seguro, nele os justos encontram proteção e segurança. O Senhor é uma fortaleza segura. Eu pergunto para você, aonde você está nesse momento? Principalmente você que está passando por um momento de turbulência, de adversidade na tua vida. Você que está passando por algum tipo de situação que desestabilizou você, se você está no Senhor, se você tem entendimento que o Senhor está contigo, que Ele não te abandona, você está numa fortaleza segura. Nele você vai encontrar proteção. Nele você vai encontrar segurança. Ele é o teu braço forte. Ele é aquele que guerreia por você. Ele é aquele que advoga as tuas causas. Existem situações que só tem espaço para uma mão operar. Conselho, por favor, tira a tua, deixa Deus colocar dele. Situação alguma, ela pode ser maior que o nosso Deus. Seja lá qual for o nome do problema, até câncer, seja lá qual for o nome do problema. Não tem nada no céu, no ar, na terra, no mar, no fogo, nas águas, debaixo das águas, debaixo da terra, que se compare ao nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Todo o nome. E quando nós vamos a Ele, nós estamos no nosso porto seguro. Jesus é o nosso bom pastor, e o bom pastor é aquele que se mantém vigilante 24 horas por dia, cuidando de mim e cuidando de você. Por que temer? Nós não podemos temer. Portanto, seja ousado, levanta, se fortaleça em Deus, não desista e jamais pare de crer. Jamais pare de crer. O Senhor, Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas. Entenda isso, meu irmão. Pastor, para defender o seu rebanho, ele se coloca entre o predador natural e o seu rebanho, e vai para defendê-lo. É isso que o Senhor faz com você. A ovelha, eu e você somos ovelha diante de Deus. O nosso trabalho é comer. Ele nos guia a verdes pastos, Ele nos leva para águas frescas, cristalinas, Ele nos leva para a sombra, nos livrando do sol escaldante. A função da ovelha é simplesmente viver debaixo do cuidado do seu pastor. Quanto você tem confiança em Jesus, o teu pastor, aquele que cuida de você, aquele que protege você, aquele que sabe qual é o momento certo de sair para dar uma volta, de sair para o pasto, escolher o tipo de pasto, aquele que conhece todas as coisas e tem olhos para te livrar de todos os tipos de predadores naturais. Ele guarda, Ele preserva você, você é peça fundamental, você foi feito à imagem, e você foi feito à semelhança do Senhor. Que tal, você que tem passado por esses problemas, por essas adversidades, e tem se sentido desanimado, tem deixado os seus sonhos, planos para lá, que tal começar a refazer os seus sonhos? Busco no Senhor graça, busco no Senhor a força, e vou voltar a sonhar. Vou reconstruir os meus sonhos no Senhor, vou me fortalecer e me fundamentar no Senhor e continuar caminhando. Se eu tinha um sonho assim, eu vou por um sonho maior. Se eu tinha um desafio assim, eu vou por um desafio maior, porque eu sei que o Senhor é quem me capacita, que me guia.
É tempo, meu irmão, de você reconstruir. Mas para você reconstruir sua vida, para você reconstruir os seus planos, é necessário perícia. Requer de você planejamento. Requer de você conselho de gente madura. Requer de você determinação. Requer de você fé. Você fala, e Deus? Entra com a concessão da graça. Eu e você precisamos nos dedicar em perícia, em planejamento, buscando conselhos, olhando para o Senhor, sendo determinado, exercendo a nossa medida de perseverança, exercendo a nossa medida de fé. Se a sua fé for do tamaninho de um grão de mostarda, você pode dizer para uma montanha, naquela época, para aquele povo, significava um enorme de um problema, porque não tinha estrada, não tinha túnel, como tem aqui, por exemplo, no Rodoanel. Tem uma montanha, faça um furo aqui, continua a estrada linha reta, sem subida nem descida naquele tempo, não. Tem uma montanha, beleza, vou ter que dar a volta. Então, uma montanha era um problema terrível. E se a sua fé se você acha que a sua fé é pequenina demais, do tamaninho de um grão de mostarda, para você parece ser insignificante, com ela você pode dizer para uma montanha, para o Pico de Jaraguá, só devolva ele, por favor, porque ele é bonito, tá? Vá para os oceanos, e ele vai, né? Não faz isso, tá? Deixa o coitado do Pico de Jaraguá parado aqui, tá? Mas a tua fé, ela remove montanhas, meu irmão. Se ela remove montanhas, o que dirá problemas? É debaixo da graça de Deus que nós agimos. Deus já fez a parte dele. Eu e você agora precisamos exercer a nossa parcela, nessa parceria. Como? De como encaramos as adversidades. Como encaramos as adversidades é que vai fazer toda a diferença. Nós podemos simplesmente, no momento desse de fraqueza, de instabilidade, simplesmente enterrar os nossos sonhos, simplesmente sepultar os nossos planos, ou decidirmos nos levantar, prosseguir, reconstruir esses sonhos, esses planos em Deus. O que você quer da sua vida? Não enterre sonhos, planos, projetos. Não desista de você. O Senhor jamais desistiu de você ou se esqueceu de você. Portanto, não desista de você. Tem palavra de Deus no teu coração, já foi dito, já foi declarado, o assim diz o Senhor. Deus já falou também pelo seu Espírito no seu coração sobre tantas coisas. O que você tem feito com essa palavra? O que você tem feito com esse chamado? O que você tem feito com essas profecias de ministério que já foram lançadas sobre a sua vida? Por causa dos problemas engavetou? Por causa dos problemas eu deixo de lado, eu decido abortar? Não! É momento de nós nos levantarmos em Deus e buscarmos graça no Senhor. De repente, você que está aqui, você veio e falou, olha, eu até fico no meio da multidão, eu sento, entro quieto, fico mudo, saio calado, não quero mais me envolver com esse negócio de igreja, não quero mais me machucar com pessoas, eu quero ficar no meu anonimato. A palavra de Deus para você, eu estava orando por você nessa noite. A palavra de Deus é, eu não desisti de você. Você pode pensar que está camuflado no meio da massa, mas os meus olhos estão sobre você. E eu não deixei de acreditar na tua vida, é uma palavra séria de Deus para você. Deus não deixou de acreditar em você. Deus está pronto, o pastor da tua vida, para curar as tuas feridas, para te levantar, para te usar, com muito mais graça do que Ele já tem usado. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Não perca o foco. Foque no Senhor. Tudo na nossa vida começa ali com um pequeno sonho, com uma inspiração, com um ideal, com um objetivo. Agora, para isso eu preciso regar com fé. Você olha e fala, poxa, mas olha o estado da minha vida. Como regar com fé? O que eu posso fazer? Exerça a fé em Deus. A fé de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha a orientação de Paulo em Romanos, no capítulo 4, no verso 17, diz assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Qual é a área na tua vida que está morrendo ou já morta? Eu quero te dar uma boa notícia. Deus vivifica os mortos. Deus vivifica sonhos. Deus vivifica chamados. E chama à existência as coisas que não existem. O que está faltando na tua vida? Use essa porção de fé e traga para fora. Chame à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Se Deus fosse simplesmente olhar a situação caótica, deplorável, sem forma e vazia,
que era o nosso planeta, que era a Terra, ao invés de recriá-la. Se ele olhasse simplesmente para essa situação sem forma, caótica, o que ele faria? Ele tinha ido para Marte, ou outro buraco qualquer do universo. Mas ele decidiu acreditar e recriou. Quando você sai, quando você passeia, eu gosto muito de praia, gosto muito de mar. Eu olho aquela coisa linda que Deus fez, apesar de não saber nadar direito, mas sou meio besta. Eu gosto de mergulhar, máscara, snorkel, eu gosto de ver corais, aquelas coisas lindas, maravilhosas que tem por baixo da água. Que coisa linda! Deus fez isso tudo para a nossa alegria, simplesmente para isso, para a gente desfrutar. E tudo isso veio de uma coisa que era sem forma e vazia. Livro de Gênesis, no capítulo 1, livro dos princípios, diz assim, e Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Podem existir áreas na sua vida nesse momento, e que esteja sem forma, que esteja vazia. Pode existir áreas na tua vida, de repente até o teu coração está assim, sem forma e vazio. Você sente simplesmente trevas, neblina, inexistência de vida. Mas, diz aqui em Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está o grande segredo para esse texto, para que a gente possa obter do Senhor uma maior porção de revelação. Chega para o Senhor e fala: Senhor, que o teu Espírito paire por sobre essa área da minha vida. Eu não acabei, mas eu queria convidar você a fazer algo, sentadinho como você está. Abrindo suas mãos, você vai pedir algo ao Senhor. Não acabei não, tá? Peça assim: Espírito Santo, encharca, mencione a área que está precisando ser restaurada. Encharque esta área na minha vida. Paire sobre ela. Peça: Espírito Santo, encharca esta vida, essa área, para que a palavra de vida possa recriá-la. Pede para o Senhor, pede com fé. Senhor, os meus irmãos estão dedicando, consagrando, pedindo intervenção do Senhor nesta área da vida deles, em que se encontra nesse momento sem forma e vazio, com inexistência de vida. Espírito Santo, incuba, prepare, para que a boa semente do Senhor, a tua palavra, venha trazer vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi o que o Senhor fez. O Espírito Santo estava pairando, incubando, preparando para que a palavra de vida pudesse entrar ali em ação. Agora, o Espírito de Deus está pairando por sobre essa área da tua vida, arando, tirando toda pedra, todo enrosco, tudo que poderia tentar impossibilitar a boa semente cair e de frutificar, dar fruto 100 por 1. O Espírito Santo está fazendo isso. Aguarde simplesmente com expectativa. Se nós formos ficar olhando para algumas situações, algumas áreas da nossa vida, a gente vai desanimar, sentar e chorar. Aí canta aquela musiquinha, né? Senta, chora, senta, chora. Deus não quer que eu e você fiquemos parados, prostrados, sentados e chorando. Deus não quer, Deus está restaurando. Provavelmente algumas áreas que estavam sem forma, estavam vazias, estão agora sendo já trabalhados pelo Senhor. Clame ao Senhor e permita o Espírito Santo agir nesta área. Um dos maiores inimigos não é o diabo, porque ele sai em nome de Jesus. A nossa incredulidade é o pior adversário. Você, a tua natureza não sai, você não sai em nome de Jesus, você precisa ser trabalhado, tratado pelo Senhor. Meu conselho para você é: permita Deus ser Deus na sua vida. Permita Deus ser Deus. Muitas vezes nós impossibilitamos Deus ser Deus na nossa vida. Nós declaramos que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é majestoso, que Ele é onipotente, nós cantamos, nós batemos palma, nós cumprimos todo o protocolo religioso. Mas não permitimos Ele ser o autor da vida na nossa vida. Ele ser Deus na nossa vida. Dizemos algo com os lábios e com o coração reagimos de forma diferente. Permita, meu querido, em nome de Jesus, o Senhor ser Deus na sua vida.
A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixe Deus ser Deus. Deixa, quando o Senhor está no negócio, quando Ele está na tua vida, quando Ele está trabalhando na tua vida, mente, coração, quando Ele tem a liberdade de trabalhar no teu ministério, Ele vai fazer, a graça dEle, a vida dEle, fluir de uma porção dobrada. Nós estamos passando por um novo tempo, estamos vivendo um novo momento de Deus. Nessa obra, Carisma, nós estamos desfrutando do Senhor num novo tempo. Existe, é um novo momento, Deus está fazendo alguma coisa nova. A minha palavra para você é: se abra, permita Deus ser Deus, pega carona nessa onda, cresça nela, cresça nela. Na escola de líderes eu converso com os irmãos, eu digo: olha, você precisa ser simples, você precisa ser humilde, mas numa área, eu peço para você, eu te encorajo, eu motivo você para que você possa crescer, para que você possa ser ambicioso. Ambicione seu crescimento ministerial. Peça mais graça de Deus. Fala: Deus, eu sei que eu já sinto fluir da tua graça no meu coração, na minha vida, mas eu sei que o Senhor tem mais. Não para tornar o meu nome célebre, mas para que mais pessoas possam ser tocadas, encharcadas pelo Senhor. Peça para Deus. Nisso, seja, por favor, ambicioso. Cresça. Fala: Deus, não é para tornar o meu nome célebre, não é para simplesmente me tornar conhecido, mas é para que mais pessoas sejam tocadas pelo Senhor, através da minha vida. Eu te desejo. Minha alma tem sede do Senhor como terra seca. Beba de Deus, clame pelo Senhor, peça mais do Senhor por sobre a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, permita Ele ser Deus na sua vida, e o mais, meu querido, Ele vai fazer. O Senhor vai fazer. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa vida, para que eu e você possamos alcançar em Deus a sabedoria necessária. Quanto você confia, o quanto você conhece, o quanto você mergulha no Senhor. Livro de Salmo, capítulo 90, no versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar o nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Eu gosto dessa expressão aqui na Bíblia Viva. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo. Quanto tempo de vida você pensa que você tem? Diante da eternidade, comparado à eternidade. Você perguntar: e aí, Gil, quantos anos você tem? Falou: 52. Não, 52 eu não tenho mais. 52 eu já vivi, eu não sei quantos anos terei pela frente. Então eu preciso chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ensina a contar os meus dias, valorizar os meus dias, empregar bem os meus dias, viver intensamente o hoje como se fosse o último dia da minha vida, viver intensamente. Peça graça, peça sabedoria para que você possa usar, me entenda aqui, os seus poucos dias. Não é para ser pessimista, tá? Isso não é para trazer pessimismo, baixo astral. Os dias são poucos, e agora? Não é para isso. Fala: Deus, eu quero usar esse pouco tempo, mas eu quero usar para a glória do Senhor. A minha vida vai ser para a glória do Senhor. Eu vou construir um bom legado, eu vou deixar boas marcas, eu vou deixar boas impressões. Eu vou ser bênção do Senhor na vida de pessoas. Eu vou deixar a minha marca registrada na história. Eu não vou passar desapercebido. Eu vou deixar a vida que o Senhor depositou em mim, depositado, investido na vida de pessoas. Esse dom, talento, habilidade, eu não quero que fique simplesmente aqui. Eu vou multiplicar na vida de muitas outras pessoas, não para que sejam como eu sou, mas para que sejam muito melhores, mais profundos, mais apaixonados, mais tementes, que tenham mais destreza nas Escrituras. Eu vou imprimir isso na vida de muitas pessoas. Para isso, me ajude a contar e usar os meus poucos dias, o meu pouco tempo que eu tenho de vida, relacionado à eternidade. Os nossos dias são poucos. Para de procrastinar, para de deixar para lá, de empurra com a barriga. Não, depois eu tomo essa decisão, eu retorno ao ministério. Não, agora eu não tenho tempo para estar servindo, eu vou deixar isso para lá. Meu irmão, diz a letra de uma velha canção: amanhã pode ser muito tarde. Lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que você vai parar e olhar e falar: olha, eu não tive nele contentamento. É tempo de você se levantar, é tempo de você reconstruir sua vida, é tempo de você permitir Deus levantar você, restaurar o seu coração, restaurar o seu espírito, restaurar sonhos, planos, restaurar o seu ministério. Ouse recriar.
Ouse recriar tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi danificado, tudo aquilo que foi emperrado. De repente, você está aqui no meio da multidão, já serviu como um pastor, está aqui entre nós, ou até nos ouvindo pela internet. Foi uma bênção no ministério de ensino, cuidando de pessoas, alicerçando pessoas, e por algum acidente de trajeto de pessoas insensíveis. Essas pessoas, elas, não por maldade de coração, vamos crer dessa forma, machucaram você e travaram tua vida, e você diz: eu não quero mais servir. Eu entro quieto, fico mudo, saio calado, eu não quero mais me envolver com o ministério. Deus não te criou para ficar dessa forma, parado, paralisado. Deus, Ele te criou para ser funcional, integrante no corpo de Cristo, parte atuante. A palavra de Deus, ela diz, segundo a cooperação de cada parte, quando nós trabalhamos juntos, o crescimento existe, a edificação do corpo acontece, mas quando cada um de nós fazemos a nossa parte, seja curado. Seja curado. Seja curado. Você que tem a habilidade de cantar, tem o dom de composição, de compor aquilo que Deus quer que nós cantemos a Ele, e se calou, porque foi machucado. Deus hoje está restaurando e curando você. Restaurando as tuas emoções, restaurando o teu coração, para trazer no teu coração um novo cântico a ser composto. Você que deu de beber a muitas pessoas com a água da palavra, e a sua vida foi travada, foi entulhada, este poço, esse veio de água foi travado, presta atenção, hoje Deus está tirando esses entulhos, restaurando e renovando a tua vida, para que uma nova porção de água saia, não como era, mas muito mais fresca, muito mais cristalina, para dar de beber a muitas outras pessoas. Deus está dispensando sobre sua vida uma porção maior de ousadia, de intrepidez, curando você, restaurando em você, dizendo, eu sou com você. É o início de um novo tempo, é o início de uma nova fase na sua vida. Não ande pelo aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, mas ou se mova por aquilo que Deus está dizendo agora no teu coração. Ele está te sustentando e dizendo, filho, é hora de correr. É hora de correr. Tem muitas pessoas a serem tocadas, muitas pessoas para serem supridas. Olha essa área, ela é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Filho, você já descansou demais. Chegou um novo momento na tua vida. Novo momento ministerial. Isso é uma palavra de Deus para você. Aconteceu algumas coisas com alguns homens aqui, eu vou ser rápido nisso, que foram, a história deles ficaram registradas nas Escrituras para nos fundamentar, nos estabelecer, nos encorajar. Homem, por exemplo, como Abraão. Abraão já era um gatoso. Sabe o que é gatoso? Um gato idoso. O cara aos 100 anos de idade, com a sua gatosa, gata idosa, de 90 anos de idade, Deus chega para esse homem e fala, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de nações. Esse homem, ele ouviu essa palavra, ele se prostrou e começou a rir, começou a gargalhar da situação, não de Deus, mas da situação. Esperei até aqui, 100 anos e o Senhor me faz isso? Minha mulher nem na menopausa está, já foi a menos, só está na pausa, está ali parada, está pausada já, Senhor, o que eu faço? Ele olhou para a situação e começou a gargalhar, e esse riso, ele é justificável. Imagina Deus chega para você e te traz uma palavra, falou, você vai comprar uma casa muito, mas muito grande, uma mansão, muito além das tuas posses. Para você entender melhor,
Imagina você que é professor. Você vai comprar uma casa muito, muito, muito além das suas posses, com o teu salário. Você vai gargalhar, como dizia o professor Ramon, e o salário, né? Você vai olhar para a situação e você vai gargalhar. Não, esse gargalho é de dúvida, não de Deus, mas é da situação. Deus chega para esse homem e muda algo nele. Muda o vocabulário. Você não vai chamar mais a sua esposa de Sarai, ela vai ser Sara, significa mãe de muitas nações. Muda o teu vocabulário, mude a sua linguagem. Imagina para um homem de 100 anos chamando a sua esposa com 90 anos, ô mãe de nações. Vocês não têm filhos, vocês são estéreis. Ô mãe de nações, sim, pai de nações, pode dizer. Começaram, foi palavra de Deus para a vida deles, mudou a forma de falar, mudou a linguagem. Quando você começa a mudar a sua linguagem, Deus começa a trabalhar. Vida e morte estão no poder da língua. Você precisa aprender a mudar o seu vocabulário. A fé, ela tem boca. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, fé tem boca. Paulo diz assim, está escrito, cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós que também cremos e por isso falamos. A fé tem boca. Chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Vivifique no poder do nome de Jesus as áreas que estavam mortas, que eram para ser mortas. Vivifique isso pelo poder do nome de Jesus. Ouse crer. Mude seu vocabulário. Muda a tua forma de falar. Se as suas palavras estão embasadas naquilo que Deus diz ao seu respeito, o fruto dela vai ser de vida, de paz, de bênção, de prosperidade. Mude o teu vocabulário. Abraão, ele foi o pai da fé, porque ele deu ouvidos, não somente ouviu, mas deu ouvidos a Deus. Tem uma diferença entre simplesmente ouvir e dar ouvidos. Ouvir você pode estar ouvindo até agora por desencargo de consciência. Mas dando ouvidos é ouvindo, compreendendo e colocando em prática essa palavra. E a minha pergunta para você agora nesse momento é, como você reage diante de situações? De acordo com aquilo que Deus diz ou de acordo com aquilo que você vê, ouve ou sente? Que tal nós mudarmos a postura do nosso coração, aprender com o exemplo de fé, por exemplo, deste homem, mudando o seu vocabulário, crendo naquilo que Deus falou, não olhando simplesmente as impossibilidades. Não permita que dúvidas, que incredulidade mine sua fé. A dúvida, ela é neutralizadora da fé. Portanto, meu querido, não desista. Ouse, seja ousado no Senhor e não pare de crer em hipótese alguma. Não permita que palavras de Deus que já foram lançadas, proferidas sobre sua vida, caiam no poço do esquecimento. Resgate essas palavras, encharque-as com vida em nome de Jesus. Não permita os seus sonhos ficarem sepultados. Desenvolva a fé. Ouse desenvolver uma fé inabalável no Senhor. Marcos capítulo 11, no versículo 22, respondeu Jesus, diz assim, tenham fé em Deus, ou seja, tenham o mesmo tipo de fé de Deus. Exerça o mesmo tipo de fé de Deus nessa área na tua vida que não está bem, nessa área na sua vida que precisa ser vivificada no teu ministério. Exerça a sua fé. Uma outra figura para a gente poder ver também qual foi a postura do coração desse homem, foi José. Depois você confere os textos, lendo na sua casa. Certa vez esse homem teve um sonho, teve uma palavra de Deus, e ele chega e fala ali com a sua família, fala com seus familiares, e isso gerou ciúmes no coração dos seus irmãos, e esses ciúmes fez os irmãos fazerem coisas absurdas na vida desse coitado, desse José. Por várias vezes, provavelmente esse homem pensou em abandonar os seus sonhos, deixar os planos, abandonando inclusive aquela palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Cuidado, não permita nada enfraquecer você. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias desanimadoras, por situações que nos impelem, nos fazendo com que eu e você venhamos a desistir daquilo que já estamos por adquirir,
pode ser até mesmo por uma tentativa de assalto, não no sentido de mão armada, mas ameaças pelo egoísmo ou inveja até mesmo de outras pessoas. É hora de nós pararmos e olharmos para o Senhor e falar: eu não vou desistir dos meus sonhos, e não vou deixar nada enfraquecer, nada minar. Tem um cidadão, eu admiro demais, eu curto demais esse cara, Bruce Dickinson. Ele é vocalista de uma banda que eu gosto muito. Esse cara, ele é um bom vocalista, ele é piloto de avião da própria banda, é empresário, é consultor, palestrante. O instrumento de trabalho dele é a voz, é a língua. E o Bruce teve um câncer na língua. Foi difícil. Recorreu a Deus, recorreu à sua família. Quando eu falo família, eu estou dizendo da sua esposa, dos seus filhos, os mais próximos ali. E juntos ali, buscaram, fez ali todo o tratamento. Graças a Deus está curado, restaurado, retornando às turnês. O ano que vem está aqui em São Paulo. E um repórter chega para o Bruce e fala: escuta, como nós não ficamos sabendo, como seus fãs não ficaram sabendo de nada disso que aconteceu? Bruce respondeu o seguinte: eu não queria que as pessoas projetassem em mim os seus medos. Eu acho interessante a colocação desse cara. Eu não queria. Se eu falo isso, se isso vem à tona, se isso vem para a mídia, se isso estoura, as pessoas começam a projetar em mim os seus medos, em mim os seus receios. Cuidado com os seus sonhos, planos, com as coisas que você diz. Não é olho gordo, tá, gente? Contra olho gordo, o Colírio Diet é bom, cura tudo, tá? Não é praga alguma chega à tua tenda, o Senhor é quem te guarda, isso é palavra de Deus, ponto final. Mas cuidado com as coisas que você diz, porque sentimento ruim, às vezes, de pessoas podem ser abortivos. As pessoas podem projetar sua inveja sobre tua vida, armando arapucas para travar você. Então, seja responsável. Vamos aprender. Nós já tínhamos um pouco dessa prática, mas eu nunca tinha lido, entendido dessa forma. Eu não queria que as pessoas projetassem em mim os seus medos. Então, se reserve. Você, Deus e os seus mais próximos, as pessoas que acreditam em você, as pessoas que estão com você, são pau para toda obra, com esses você se abre. Se você não quer que seus sonhos caiam no esquecimento, você precisa aprender a lidar com algumas coisas que podem destruir seus sonhos. O primeiro deles é a crítica. No livro de Gênesis, a gente vê ali o que aconteceu com José, a crítica dos seus irmãos, crítica. Como você lida com as críticas? Se você é perfeccionista, a crítica simplesmente enlouquece você. A crítica, ela coloca em xeque a sua objetividade. A crítica, ela coloca em xeque a sua determinação, a determinação do seu sonho. Se você é uma pessoa focada, você caminha com o benefício da concretização. Se você não é uma pessoa focada, a crítica, ela vai desestabilizar você, vai atrapalhar você. Algo que você tem que tomar muito cuidado também é com a inveja. Voltando ali, falando, nosso querido amigo José. A inveja, ela gerou ciúmes. O ciúmes é a reação complexa de uma ameaça perceptível, não é? De previsível ali, de uma relação valiosa para você. Cuidado com inveja que gera ciúmes e acaba armando emboscadas para você. A inveja dos irmãos, somada à ingenuidade de José, fez com que retardasse o tempo para que ele pudesse desfrutar daquele sonho, daquela palavra de Deus para a vida dele. Aprenda a lidar com essas coisas, aprenda a lidar com crítica, aprenda a lidar com inveja. Uma outra coisa que você tem que aprender a lidar também são com as impossibilidades. Aprenda a trabalhar, aprenda a lidar com as impossibilidades. Olha o nosso caso do nosso velho amigo, velho mesmo, né? 100 anos. Velho amigo Abraão, quando ele recebeu aquela palavra, ele não olhou para Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Ele olhou para a sua limitação física, ele olhou para as impossibilidades. A tendência natural do ser humano é olhar para impossibilidades em todas as áreas da sua vida. Tire o foco da impossibilidade e coloque o seu foco no Senhor. Para os homens, algumas coisas podem ser impossíveis, contudo para Deus não, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você pode estar, nesse momento,
passando por uma situação de desemprego, você fala, olha a situação do país, não tem esperança para mim. Você pode estar passando por uma situação em que você está sendo mal remunerado, falar reconhecimento financeiro, aumento de salário nesse lugar, nunca, você está olhando para impossibilidades. Você pode estar passando por um momento de falta de reconhecimento da sua produtividade, da sua qualificação profissional. Não desista, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, a porta que Deus abre, ninguém fecha, Ele quem estabelece reis. Olhe para o Senhor e fala, Senhor, seja Deus nessa situação, tenha fé, seja ousado, vá adiante, não morra na praia. Tem gente que nada, quando está na praia, morreu, desistiu. Não desista, não pare de crer em nome de Jesus. Você precisa aprender a lidar também com algo chamado traição. Não existe nada mais desanimador do que uma traição. No ministério, quando você traz alguém, você levanta alguém, e você fala, você é meu braço direito, agora eu estou bem, eu tenho um braço direito forte ao meu lado, e de repente a pessoa se posiciona atrás de você e te dá um mata-leão, esse braço direito acabando com você, né? Aprenda a lidar com traições. Se você olhar para os dedos da mão, eles não são iguais, cada um é de um jeito. Então, por favor, volte a acreditar em pessoas, invista em pessoas. Não é porque alguém traiu você que você vai deixar de acreditar nas pessoas. Por favor, em nome de Jesus, não. José foi traído pela sua própria família, mas ele não desistiu e não permitiu que isso viesse minar, fazer com que ele viesse a desistir do seu sonho. Pode ser uma traição de um sócio. Sócio é como um casamento, sociedade é casamento. Já imagina uma traição de um sócio. Imaginam a traição de um calote, né? Pessoa que cuida das tuas finanças, que é o teu investidor, e quando você percebe um rombo na conta, né? Um baita de um calote. Não permita que esses ataques, seja eles de Satanás, ou seja por um efeito natural, ruindade humana, não permita isso roubar, minar você. Pode ser um cônjuge que foi infiel. Não deixe de acreditar no casamento. Não deixe de acreditar em relações porque alguém foi infiel com você. Não generaliza. Meu irmão, minha irmã, você que passou por problema de traição conjugal, matrimonial, e passou por um divórcio, está separado, situação já, me entenda aqui, já está resolvida, seja curado em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, e se dê a oportunidade de uma outra chance. Não estou dizendo com isso que você tem que cair para a pista, não é assim, né? Não é. Mas se dê o privilégio de desfrutar de uma oportunidade. Permita Deus trazer esse senso de realização para você. Não generalize pessoas. Outra coisa que você precisa aprender a tratar é com o tempo. Abraão teve o tempo da espera para ver o seu filho nascer. José, aquele tempo todo parado na cadeia, na prisão, mas não deixou o seu sonho morrer. Nós somos impulsionados pelo imediatismo, a gente quer tudo para ontem. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Tem uma frase agora que as pessoas, quando eu digo aqui no atendimento pastoral, eles falam, poxa, eu queria ouvir tudo menos isso. Mas aprenda a guardar o tempo de Deus. Aprenda a guardar o tempo de Deus. Não queira as coisas para ontem. Chegando aqui, eu vi a dona Loide, fui lá até cumprimentar. Uma das coisas que eu gosto de fazer é cozinhar. Eu gosto de cozinhar, cozinho bem, viu? Gosto de fazer pão. Minha mulher que não gosta que eu vou para a cozinha, porque eu não gosto de lavar. Terapia para mim é um negócio assim, eu não gosto. Terapia, eu gosto de terapia cheia. Alguém vai e lava, eu não lavo não. Eu gosto de ter à mão as coisas limpas. Mas fazendo pão, o pessoal aqui na Carisma curte um pouco disso. Na semana retrasada eu trouxe aqui o pão que o Gil amassou. Tem tanta gente que come o pão que o diabo amassou, eu trouxe aqui o pão que o Gil amassou. É bom que o pessoal gostou e pediu bis. Mas não dá para você fazer pão, você pegar os ingredientes, jogar numa vasilha, misturar, já põe, enrola ali, joga no forno e ponto final. Você tem um tempo de preparo, tem que deixar o fermento trabalhar na massa, atuar, dar aquele ponto de crescimento, dá trabalho, tem um processo. Na sua vida também. Em todas as áreas da sua vida, precisa aguardar o tempo de Deus para que você não pare, para que você não fique estagnado no Senhor. E a minha pergunta para você, e agora eu estou terminando, é: que tempo você está vivendo agora? Que tempo que você está vivendo?
É hora de você parar e se analisar, buscar graça de Deus, falar: Senhor, eu sei que eu estou num tempo, mas eu não quero encarar o tempo meu, humano, eu quero olhar o tempo do Senhor. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Vou estar lendo esse texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, em que Salomão ele chega e diz assim: há tempo, para tudo há tempo, há um tempo, para ocasião, perdão. Para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de destruir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Que tempo você está vivendo? Que tal você pegar o seu tempo e ajustar ao tempo de Deus? Foque em Deus. Foque no Senhor, autor e consumador da tua fé. Quero falar agora diretamente contigo que está com a sua fé minada, com seus sonhos encharcados por incerteza, por dúvidas, com o seu chamado de Deus estagnado, pausado, paralisado. Se você se encontra nessa situação, ao ponto de desistir, ao ponto até mesmo de parar de crer, você recebeu a palavra de Deus aqui, que é suficientemente basta para trabalhar, para tratar a tua vida, para desfibrilar o teu coração. Mas existem algumas situações, alguns momentos da nossa vida que nós precisamos de um toque, de ser tocado, de ser envolvido. Você olha e não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar um caminho. Eu quero dizer que o Senhor tem um novo caminho para você. Ele tem um novo dele para a tua vida. Ele tem um novo dele para o teu ministério. Eu queria nesse momento chamar você à frente, porque eu quero orar por você. Quero somar minha fé com você. Você que está passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade e precisa da intervenção da graça de Deus, precisa de um toque, vem aqui à frente. Eu quero chamar pastores, por favor, líderes, para que possam estar aqui nos auxiliando a impor mãos sobre a vida desses nossos irmãos, nossos queridos. Isso, dê o seu passo. Venha ao Senhor. Venha ao Senhor. Venha tocar e ser tocado por aquele que pode reverter todas as situações, vivificar todas as áreas da sua vida, chamar à existência as coisas que não são como simplesmente já fossem. Esse passo que você está dando não é para vir a mim, não é simplesmente para vir aqui ao palco. Você está dizendo com isso ao Senhor: Senhor, eu estou decidindo virar a página da história da minha vida, eu estou caminhando para o Senhor, eu creio que o Senhor vai me tocar, eu creio que o Senhor vai vivificar essa área da minha vida, eu creio no novo do Senhor, eu creio na intervenção da medida da tua graça. Você que está parado com o teu ministério estagnado, querido, esse é o seu momento. Venha tocar o Senhor, venha ser tocado pelo Senhor, envolvido pelo Senhor. Jesus, certa vez, andando no meio de uma multidão, ele disse: alguém me tocou. Estava no empurra, muitas pessoas ali. Senhor, como mestre, como alguém te tocou? Olha quantas pessoas existem aqui. Jesus falou: eu sei que de mim saiu o poder. Alguém me tocou e me tocou com fé. De mim saiu o poder. Essa é a forma que você tem que tocar o Senhor hoje. Toque com fé, toque sugando, toque falando: Deus é comigo, eu quero mais do Senhor, eu quero da tua porção sobre a minha vida, eu quero o meu ministério desfibrilado, eu quero o meu emocional, a minha vida emocional curada, restaurada diante do Senhor, eu quero o meu casamento renovado diante do Senhor, eu quero a ponte de relacionamento entre eu e os meus filhos renovada, restauradas diante do Senhor. Adeus tristeza, chega, coloca um ponto final. A unção do Senhor
ela quebra jugo, e tem unção, tem presença de Deus, tem densidade da presença de Deus agora nesse lugar, para tocar e para quebrar todo jugo. Coloca a tua vida diante do Senhor, estenda a tua mão. Nós aqui vamos estar orando por vocês, vamos impor as nossas mãos. Ao você receber um toque, ao ser tocado, é um irmão que está tocando, é uma irmã que está tocando você, mas sinta a mão do Senhor tocando você e dizendo assim: eu acredito em você, eu não desisti de você, eu sou com você, eu sou quem te levanta, eu sou quem te usa, eu sou aquele que vai glorificar o meu nome na tua vida, que vai te usar com poder, com grande glória, com ousadia, com intrepidez. Eu sou quem acredita em você. Estou liberando da minha vida, da minha porção sobre você, para que você acredite, volte a acreditar em você e caminhar. Sendo tocado pelos irmãos, sinta-se tocado pelo Senhor Jesus. Orem, meus queridos, orem, abençoe a vida desses meus irmãos. Orem. Pai, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Peço aos mais irmãos, líderes da escola de líderes aqui, por favor, venham aqui, vamos trabalhar, vamos tocar a vida desses meus queridos, vamos abençoar a vida desses nossos irmãos. Pai, eu coloco a vida desses irmãos que estão dizendo: Senhor, eu preciso da intervenção da tua graça na minha vida. Senhor, me renova. Senhor, me renova, toca em mim, eu te peço em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu preciso ser tocado pelo Senhor. Pai, que eu possa acreditar novamente em mim. Pai, fé no Senhor eu tenho, mas eu quero acreditar em mim como o Senhor acredita. Eu quero caminhar. Pai, existem áreas na minha vida que precisam ser restauradas, existem áreas na minha vida que precisam ser vivificadas, existem áreas na minha vida, ó Deus, que eu preciso acreditar novamente como o Senhor acredita.